Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais uma manhã onde nós estamos fazendo a melhor escolha, colocando desde o início é impossível dar errado no final. E hoje o nosso tema é coragem. Uma convidada especial hoje é a pastora Tayla, direto da Itália, nossa pastora do Projeto Vida Milão, vai trazer uma palavra poderosa hoje sobre as nossas vidas. Muito bom dia, Carolina, seja muito bem-vindo, já chega compartilhando, o pastor Thomas já está na área aí. Hoje vai ser uma live poderosa, o Senhor vai falar conosco, o Senhor tem uma palavra poderosa que vai ativar a coragem, aquilo que Deus tem para sua vida hoje, em nome de Jesus eu creio. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Já chega compartilhando, vamos compartilhar essa live com uma, duas, três, quatro pessoas aqui em nome de Jesus, uma, duas, três, quatro, 5 pessoas, 6, 7, mandei aqui já para 7 pessoas. Compartilha essa live aí, que hoje é aquela palavra que a gente precisa tomar posse em nome de Jesus. O Senhor hoje vai trazer coragem, ousadia. O Senhor não te deu espírito de medo, em nome de Jesus. Hoje vai ser aquele dia, hoje já é o melhor dia das nossas vidas, em nome de Jesus. Muito bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos. Nanda Barros, muito bom dia. Que Deus abençoe o dia de vocês. Hoje Deus tem uma palavra poderosa sobre a sua vida. Nosso tema, coragem. Assim que a pastora entrar aqui, enviar a solicitação aqui, vamos deixar ela fluir com aquilo que Deus já colocou dentro dela, que nós cremos que não é dela, mas é para você hoje. Muito bom dia, doutora Lorena. Muito bom dia, Vanderleia. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Chega, já prepara o ambiente, chama o Senhor, dá um bom dia para o Espírito Santo, dá um bom dia para Deus aí, porque hoje o Senhor preparou para falar com você. Muito bom dia, Bruno, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bom dia, Jéssica. Mais um dia poderoso onde o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Quantas pessoas chegam pela manhã e, em vez de fazer a sua devocional, levar os seus pensamentos ao Senhor, fazem altares ao unido aqui, ó. A pastora Tara já enviou a solicitação. Colocou dentro do coração dela em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, Pai. Shalom, Paula. Bom dia, Jéssica. Shalom, pastora. Bom dia. Shalom, bom Boa tarde dia. já, né? É verdade, porque boa tarde. Gente, pastora Tayla, nossa pastora de Milão, da Itália, esposa, mãe, mulher de Deus. Deus colocou uma palavra no coração dela sobre coragem. Eu fiz um convite, um desafio e ela topou. Então deixa Deus fluir, deixa Deus te usar. Derrama tudo, transborda. Amém, amém. Muito obrigada pelo convite. Sempre. Primeiro, vocês estão me ouvindo bem? Amém. Ah, então tá Ok. bom. Então é sempre muito bom quando a gente se junta, né, para falar assim sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus tem feito na nossa vida. E quando você me enviou o convite, eu até falei pro Thomas, né, pro meu marido, eu falei, o que que eu posso falar na live? Porque a gente tem falado de tantas coisas e o Senhor fala muito comigo através das palavras em relação ao emocional, né? É muito mais a minha área também. E ali ele falou, eu acho que eu deveria falar sobre isso. E eu tava ali, eu falei, não, tem algo em específico, é a coragem. Glória a Deus. E essa palavra fala muito ao meu coração, porque realmente coragem é uma palavra que o Senhor trouxe para minha vida. E aí, dentro da palavra, a gente vai falar mais sobre isso, né? Eu vi que tem umas pessoas conhecidas aí. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo carinho que vocês vieram aqui participar. E, e vamos lá. Deixa Deus te Eu, usar. eu quero compartilhar com vocês sobre a coragem, mas dentro de uma história que, para mim, não vou dizer que é a mais importante, mas é uma que falou muito comigo e me mostrou muito sobre a coragem de um modo um pouco diferente, vamos assim dizer. Porque nós estamos sempre
acostumados a ouvir, né, a coragem em relação à guerra, em relação ao lutar, a isso e aquilo outro, mas desde quando Deus começou a falar para mim, Deus quando começou a trabalhar na minha vida sobre a coragem, porque era o que me faltava e muito, a coragem, o Senhor começou a me mostrar a coragem nos detalhes. E eu quero falar sobre isso relacionado ao livro de Esther. Esther, né, assim, fazendo um resumo, acredito que todos conheçam, ou pelo menos já tenham escutado algo sobre, mas fazendo um resumo, né, Esther, ela foi parar em um lugar de honra, ela foi parar em um lugar ali muito importante e numa situação muito delicada, né, onde existiu ali uma situação que colocou até mesmo em xeque o destino do seu povo, né? E eu acho muito interessante quando a gente vê essa história de Esther nos seus detalhes, porque quando chega até Esther, né, o que está acontecendo ali através do seu primo, alguns conhecem como Mordecai, outros como Mardoqueu, e quando chega até ela, né, o que ele diz, né, pelo rei, para o povo judeu, a gente vê que em certo momento, assim, né, naquele momento, ela foi pega de um modo onde ela explica para ele, olha, faz mais de um mês já que o rei não me chama, né? Não posso aparecer assim porque você está falando. E porque é uma coisa que eu falo muito na igreja, nós somos muito bons em arrumar desculpas, nós somos muito bons em relação a isso. Mas o que é completamente compreensível, né? Pela questão da época, como tudo acontecia. Mas ali o que me chama muito a atenção, e é um versículo que eu acredito que todo mundo, ou grande maioria, conhece quando fala no próprio livro de Esther, capítulo 4, né, no versículo do 12 ao 14, fala assim: quando informaram Mardoqueu da resposta de Esther, ele mandou dizer-lhe: não pense que, pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família dos seus pais serão mortos. E aqui é o ponto, né? Quem sabe se não foi para um momento como este que você não chegou a essa posição de rainha? Então, quando eu li isso, né, depois desse processo que eu vinha enfrentando com Deus sobre a coragem, eu falei, meu Deus do céu, é verdade, né? Quem sabe não foi para um momento como este que o Senhor nos colocou, aonde o Senhor nos colocou, né? Permitiu que a gente estivesse ali. Então, depois, né, acho que ela teve esse mesmo baque que eu, tipo, pois é, né? Quem sabe não foi por isso? Ela pediu ali para que o povo jejuasse, né, em favor dela, e que depois daqueles 3 dias, ela iria ali até o rei, e ela até, né, disse: se eu tiver que morrer, então morrerei, mas eu vou e eu vou fazer. Então, a gente sabe que o final ela conseguiu, deu tudo certo, né? O rei não pôde revogar o que já havia sido dito, mas ele deu ali o direito do povo de se defender, e nós vimos a vitória do povo de Deus. Então, esse texto, ele me ensina muito sobre coragem, sabedoria e humildade. E foi isso até uma vez que eu trouxe para as mulheres na nossa igreja. E claro que não serve somente para mulheres, né? A gente, quando, obviamente, volta ali para as mulheres quando falamos diretamente com elas, mas isso serve para nós cristãos de um modo geral. Então eu trago para nós de modo geral como esse texto ele nos ensina sobre a coragem, a sabedoria e a humildade. E eu quero, né, explicar o porquê. E ali nós vemos um cenário muito difícil, né? Muito delicado por conta do que foi feito ali através daquele decreto, mas já ali a gente já aprende como Deus ele é soberano e como ele é especialista em reverter situações que mesmo que pareçam impossíveis aos nossos olhos humanos. Então é uma coisa que isso já fica muito assim forte e evidente nessa história, não só nessa, mas falando dessa em específico, como o Senhor, ele é especialista. Então, nós não devemos nos preocupar, porque eu imagino que se fosse num dia de hoje,
como nós somos muito preocupados, ansiosos, a gente se coloca numa posição de saber mais do que Deus, a gente já pensaria, mas impossível, porque o rei deu um decreto, todo mundo sabe que o rei, quando dá um decreto, não pode voltar atrás, então acabou. E ali acabou tudo. E Deus, realmente, a gente vê como Deus ele é tão soberano que mesmo ele podendo fazer o que ele quisesse, né? E até mesmo falar para o rei, olha, não quebra decreto, mas nessa exceção você vai quebrar. E Deus, ele nos ensina que ele não quebra princípios, independente de, mas ele mostra o quê? Olha, você não vai revogar, mas você vai abrir ali um modo com que esse povo possa se defender e da mesma forma a gente vai ter um milagre, porque o milagre não cabia ao rei, cabia ao Senhor. Então ali a gente já vê assim como o Senhor ele é especialista nesses casos e a gente se preocupa. Eu sei que é natural, mas eu e o pastor, o Thomas, a gente estava até falando isso há umas horas atrás, como a nossa geração de hoje, né? Ele estava assistindo um podcast daquelas irmãzinhas do círculo de oração e elas contando as suas experiências e tudo mais, e a gente falou como nós somos fracos, frágeis, como nós não estamos preparados, porque qualquer situação tira a nossa paz e na mesma boca que de manhã fala que confia em Deus, é a mesma boca que de noite está desesperado por algum assunto. E eu acho que Deus nos olha tipo assim, e aí, vocês vão escolher se vocês vão confiar ou não? Então essa história ela me trouxe muito para esse lugar de tudo bem, foi dada a última palavra do homem, existe um decreto, mas espera lá, eu sou Deus, eu coloco eu dou o início, eu dou o fim, eu coloco uma vírgula, eu coloco ponto final, e ali a gente vê como Deus, ele dá continuidade ali na história, né? Então, eu tive esse entendimento como Deus, ele não precisa realmente, de fato, ele não precisa de nós, mas ele escolheu nos permitir participarmos da história, né? Ele não precisa no sentido de ele é soberano, mas ele precisa, né, no sentido de nós estamos aqui para ajudá-lo nesse trabalho. Então, e nós vemos que quando nós obedecemos, nós somos usados. Quando nós, até mesmo como vocês falaram na live de ontem, quando nós estamos na disposição, quando nós falamos para Deus, estou aqui, eu quero ser usado, o Senhor, ele vai usar. E nós falamos muito isso na igreja. Qual é a lógica da gente colocar Deus em um lugar onde Deus não quer me usar, Deus não quer falar comigo, Deus não quer me ouvir? Como se Deus brincasse de se fazer de difícil para nós. E não existe isso, não existe esse lugar. Então, dentro desse contexto, dentro dessa questão da sabedoria, da coragem, da humildade, eu falo dos 3 pontos, como, né? O primeiro, aprendemos a ter sabedoria, a agir no momento certo e no modo certo. Porque eu acho que isso é muito importante. A gente é muito preocupado, às vezes, em buscar sabedoria. Muito se diz na igreja. Assim, alguns são muito preocupados, outros ainda precisam aprender a pedir essa sabedoria para Deus. Mas falando num contexto de que já estamos nesse entendimento de que precisamos de sabedoria. A gente pede sabedoria para Deus, mas às vezes nos falta aquela sensibilidade, aquele discernimento de agir no momento certo e do modo certo. E isso nós aprendemos nessa história, né? Ela teve essa sensibilidade à parte, o primeiro momento que teve aquele medo, aquela coisa, mas quando ela teve o entendimento, que é como acontece comigo e com muitos, quando a gente tem aquele entendimento de, opa, será que não foi para um tempo como este? Será que não foi para uma situação como essa que eu estou onde eu estou? Então, pronto, passei aquela etapa. Agora eu preciso saber como agir. E aí, nessa sabedoria, né, de agir no momento certo, ela poderia ter dito qualquer coisa. Mas nós vemos essa sensibilidade que ela pediu o quê? Então, vamos orar e vamos jejuar. Orem por mim e jejuem por mim. Por essa causa. Então, ela poderia ter dito qualquer outra coisa. Vem aqui, vamos fazer vamos bater panela, vamos se levantar, vamos... Não, e ela só falou o quê? Vamos orar e vamos jejuar. Porque, de fato, como é que nós ganhamos as nossas causas? Né? Nós sabemos que nós temos que ter a nossa ação, mas de primeiro momento, antes da gente entrar ali na batalha, nós precisamos resgatar esses valores, da gente ter essa sensibilidade de, pera lá, eu vou entrar numa batalha e eu tenho que agir sim, porque nós estamos aqui, nós temos que enfrentar inúmeras coisas. Mas antes de tudo, vamos orar,
e vamos jejuar, porque o Senhor já vai preparando o caminho. Eu acho que um ponto que dificulta tanto a nossa vida hoje, da nossa geração hoje, é a perda desse princípio, desse entendimento, dessa sensibilidade de vamos orar e jejuar, porque se funcionava lá atrás, por que não funcionaria ainda hoje? Por que a oração e o jejum ainda não alcançaria esse mesmo lugar no favor de Deus, esse mesmo acesso, né? Esse mesmo desbloqueio, esse destravar no mundo espiritual, na nossa vida, enfim. Então ali ela se preparou, né? A gente vê essa situação onde ela se prepara e ela vai oferecer banquete, ela foi calma, ela foi sábia e ela teve sucesso naquilo que ela foi fazer. E é isso que a gente precisa aprender, porque muitas vezes nós vamos agir e nós começamos, a intenção ela é até boa, o motivo ele é coerente, às vezes não tem nada a ver com estar errado ou não ser da vontade de Deus, não, mas às vezes o que nos falta é essa sabedoria, essa sensibilidade de pera, agora é o momento certo e esse é o modo certo, vamos ali, vamos com calma. E às vezes nós mesmos nos perdemos de colocar ali, né, os pés de um modo onde muitas vezes a gente pensa, podia ter feito diferente. E eu acho que esse é o pior sentimento que a gente pode ter, porque você fala, puxa vida, eu não posso voltar atrás, eu não posso refazer, eu não posso desfazer, eu não posso pegar aquela palavra que foi lançada, eu não posso mudar. Então, esse sentimento é o que eu mais busco hoje, não sentir mais, porque eu já senti tanto na minha vida. Eu falo hoje que eu prefiro errar no excesso de espera, de cautela, sempre pedindo para Deus, Senhor, eu não quero ser extrema em nenhum modo, mas eu já agi tanto, mesmo com às vezes as melhores das intenções, mas tanto na pressa, não tem que fazer, e é assim e tudo mais. E depois eu falava, puxa, eu só queria, Deus, por favor, me deixa dormir e acordar lá naquele dia. E nunca aconteceu, então o Senhor falou, vamos aprender a colocar um pouquinho o pé no freio. Então essa sensibilidade, essa sabedoria, e eu deixo Tiago 1, 5 e 6, que fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Que é como eu enxergo muito hoje a nossa geração. Uma geração, e quando digo geração, não é só de jovens, mas esse povo, eu falo, estávamos conversando exatamente sobre isso aqui em casa. Eu falei, em que momento que deu errado? Assim, né? Em que momento a gente se perdeu no meio do caminho? Por que a gente tem tanta essa instabilidade? Eu acho que realmente, conforme nós vamos caminhando para o fim, aonde o inimigo está realmente conseguindo se aproveitar das pessoas e roubar e trazer essa distração, é nessa instabilidade, uma instabilidade emocional, uma instabilidade de foco, de metas, de projeto, uma instabilidade no ministério, pessoas instáveis. Nós estamos nos tornando pessoas instáveis, e que isso vai completamente ao oposto ao nosso Deus, porque o nosso Deus, ele não é instável. O nosso Deus, ele não muda, ele não é. Então, assim, nós caminhamos muitas vezes dentro da igreja, às vezes achando que a gente está ali no nosso propósito, e às vezes até estamos, mas tem uma sensação de um buraco, tem a sensação de um lugar que parece que nunca é preenchido, e a gente se pergunta, mas Deus, o que será isso? E muitas vezes o que acontece é essa instabilidade que nos faz caminhar o oposto. Deus, ele tá ali, ele tá falando, permaneça, insista, sabedoria, calma, e tudo aquilo que a gente sabe que vem da parte de Deus. E nós aqui dentro, a gente está naquele turbilhão de emoções e de situações, e nós somos melhores do que Deus muitas vezes, porque a gente sabe, Deus não sabe, Deus tá falando para esperar, mas espera aí, Deus, não, tem tempo, não é assim que funciona. Então, eu acho que isso afeta muito, e por isso que eu quis muito me aprofundar nas emoções humanas, né? A começar de mim, porque eu sempre fui esse turbilhão de emoções, aquela montanha russa de que quando tá muito feliz, tá lá no alto e feliz, e vamos, hoje a gente vai, olha, ganhar o mundo. Mas também quando descia e chegava lá embaixo, acabou tudo, então, olha, deu para mim, e Deus não me criou para isso, eu tô... E Deus,
Só que é isso, a montanha-russa é exatamente isso. A gente imagina, eu falo muito isso na igreja, que eu gosto que eles imaginem comigo, eu sempre dou exemplos muito práticos. Eu falo, você vai no parque de diversão, pensa na montanha-russa. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo, e você está naquilo. E se as suas emoções estão assim, a sua vida ela vai ser assim. Porque se você vai sendo guiado por essa instabilidade, não tem como você caminhar com Deus nessa instabilidade. Então, quando eu me dei conta de tudo isso, quando o Senhor me preparou um momento de realmente abrir os meus olhos e falar, ei, pera, você precisa sair desse lugar, você precisa de fato vencer tudo isso. Eu falei, meu Deus, quantas tailas, né? A parte a pastora, porque pastor é aquilo que vem antes, mas assim, a taila, quantas tailas não existem por aí? Quantas pessoas que não sabem lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos e que não sabem diferenciar certas coisas, não sabem ter esse controle, esse domínio próprio, que precisam de ajuda, mas que muitas vezes nem mesmo elas sabem que precisam de ajuda. Então foi ali onde o Senhor me despertou para realmente, assim, hoje é uma área que eu amo me aprofundar, e eu estudo e eu vou atrás, porque de fato fez diferença na minha vida. E quando algo faz diferença na nossa vida, a gente não mede esforços para passar isso para frente, né? Então, eu acho que esse ponto da sabedoria fica, né? Essa lição para que a gente realmente não sinta a dor do depois. Puxa vida, poderia ter sido um pouco mais sábio. Mas que a gente possa ter realmente essa sabedoria no agir, no falar, no momento certo, no tempo certo. E dali a gente vê, eu falei, né, sobre a coragem. Então, nós aprendemos ali com ela sobre essa coragem. Uma coragem para não fugir do nosso chamado, para enfrentar situações difíceis. Mais uma vez, eu volto a dizer, por essa instabilidade, por essa fragilidade que nós vemos nas pessoas hoje em dia, nós vemos essa falta de coragem para enfrentar situações difíceis. E eu sempre me coloco como a primeira. Quando eu falo de mim, eu falo do meu testemunho, porque realmente era o que eu sentia. Quando eu entendi que o que me faltava, no fundo, era coragem para tudo, eu falei, nossa, entendi. Então, pera lá, precisamos trabalhar sobre isso, Senhor. Como é que a gente vai fazer? E aí, eu comecei a entender que realmente, assim, quando a gente vê, quando ela fala, né, se preciso preciso morrer, vou morrer. E, cara, é tão forte, assim, até quando eu penso hoje como mãe, eu me coloco na situação ali de Abraão, né? Aquela coragem de colocar ali o seu bem mais precioso, dizendo como mãe, você é pai. Então, assim, puxa vida, você fala, Senhor Deus, tomara, Senhor, que não cheguei a esse ponto, né? Que o que será de mim? Porque você fala, é uma coragem que eles tinham, é uma coisa de tipo, meu, nada mais me importa. E essa moça, essa senhorinha que nós estávamos falando desse vídeo que o Thomas viu, ela teve uma situação com um filho onde ela falou, Senhor, se for para ele ficar aqui, ele estava internado realmente nas últimas, e só um milagre. E ela falou, se for para ele ficar aqui, para que ele fique debilitado, tenha sequelas como era previsto pelos médicos, e isso me tirar da possibilidade de servir, porque eu vou ter que estar ali para ele, eu prefiro que o Senhor leve, porque eu não quero deixar de servir. E eu falei, uau, tipo assim, meu Deus do céu, em que mundo será que eu teria essa coragem de falar, Senhor, eu prefiro que o Senhor leve o Mateus do que eu tenha que abrir mão do meu ministério? Tipo, é uma coragem, porque é isso que eu falo, quando é algo que o Senhor mexe, ele transforma lá dentro, na raiz, não tem como ser diferente. E ali onde a gente olha e fala, Senhor, será que o Senhor mexeu na minha raiz mesmo? Ou será que eu estou deixando o Senhor mexer só no superficial? Claro, é óbvio que quando a gente fala assim, trazendo para esse lugar, né, de dor, tão um filho, um sentimento mais assim, a gente fica um pouco mais. Mas isso vai para todos os lados na nossa vida. A coragem, porque muitas vezes as pessoas não vivem com o Senhor coisas que elas poderiam viver porque falta coragem. Falta coragem de abrir mão do eu, falta coragem de olhar para Deus e falar, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E às vezes nem é num sentido literal, como a gente já pensa, né? Daqui, pronto, fechei meus olhos e acabou. Mas se eu tiver que morrer para as minhas vontades, para os meus sonhos, para os meus planos, para tudo aquilo que eu achei que era bom para mim, para tudo aquilo que eu achei que era legal para mim, então eu vou morrer.
Só que nós talvez não estejamos dispostos a esse ponto. Nós dizemos que sim, mas aí o Senhor vem e fala, então me dá isso, ou então faça isso. E aí a gente já fala, não, Senhor, pera lá, calma aí, mas por quê? Não dá pra gente conciliar, não dá pra gente fazer alguma coisa aí, e ali a gente percebe que às vezes nos falta algo. E eu quero encerrar com a coragem, então eu vou passar para a humildade, que ali, independente, né, da nossa posição, o que me fez ver ali naquela história que ela chegou em um lugar onde ela poderia ter realmente dito, olha, se eu for à presença do rei sem ele me convidar, eu sei o que pode me custar, eu já tô aqui, até isso dá ruim, como a gente fala, né? Até isso dá ruim para mim, eu vou esperar e ver o que vai acontecer, talvez até eu mesma consiga ficar tranquila, eu não tenho como fazer tudo por todos. E você, de certa forma, até entenderia, você até encontraria ali uma boa justificativa para falar, não, é completamente compreensível. Como eu falei, nós somos muito bons em arrumar desculpas, mas ali ela nos ensina que independente da posição, ela fez o que deveria ter sido feito e ela se colocou numa posição de humildade, em prol aos povos, em prol a pessoas que talvez nem sequer iam dar valor para aquilo que ela estava fazendo. Legal, fomos salvos, mas no dia seguinte a vida continua. E quem é Esther? Que ele fez mais que obrigação. Eu acho que todo mundo já escutou algo parecido. Então, assim, ela poderia realmente ter conduzido a situação de uma outra forma. E o que Deus me trouxe realmente é para esse lugar de independente do lugar onde você esteja, da posição que você ocupe, a humildade, ela precisa refletir no seu coração. Porque o nosso Senhor era humilde, Jesus, ele era humilde. E porque muitas vezes a gente acha que nós não devemos ser. Então, eu falo muito isso na igreja, a gente precisa de coerência. Quando nós falamos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que nós somos cristãos, que nós representamos Cristo na terra, mas nós temos ações e temos posicionamentos que vão completamente ao oposto do que Jesus faria, não tem uma coerência, não tem uma conversa ali de posicionamento. E nós precisamos ter isso, essa mesma frequência. Porque se eu represento alguém, quando a pessoa olhar para mim, ela vai olhar, a Tayla é uma representante de Jesus. Quando a gente olha ali, né, como eu falo, eu brinco muito na igreja, eu trago esses tipos de exemplo, porque depois eles lembram disso todos os dias. E eu falo, tem um representante ali, você pode ter certeza. Você olha uma moça lá que vende a Natura, a Avon, você sabe o quê? Que ela representa aquele negócio. Se você teve uma experiência ruim com aquilo, você não vai querer comprar, independente se a pessoa, nossa, ela possa vir te mostrar uma outra coisa. Não, você não quer saber, você teve uma experiência ruim e você vai julgar toda aquela linha de produto por aquela experiência ruim. E a mesma coisa para Jesus. As pessoas, quando olham para nós, se elas têm uma experiência ruim, elas vão julgar a igreja, elas vão julgar Jesus, elas vão julgar um todo através daquilo que nós estamos mostrando. Então, se nós somos representantes de Jesus, se nós nos colocamos dessa forma, se nós temos esse entendimento, e é por isso que eu falo para eles, Deus, ele te perdoa, ele finge que não vê até o momento que você não sabe. Aí eu falei, a gente criou uma linguagem que eu falo para ele, até quando você não sabe, tudo bem. Agora que eu te contei, você não tem como, aí eu brinco que eu falo, você não tem como de saber, porque eu falo que eles ficam com aquilo na cabeça Sim. e eles não esquecem. Então, assim, você não tem como agora fingir que você não sabe, não tem como agora você fingir que você não tem essa informação. Então, se você entende que você se posicionou ali como um representante de Jesus, você precisa olhar para aquelas características e falar, eu preciso, se eu represento aquela pessoa, então eu preciso passar aquilo que aquela pessoa é. Então, não tem como. Jéssica, não tem como de saber. Isso daí. Porque fica na cabeça. Então, nós precisamos ter isso no nosso coração. E entender de um modo geral que a sabedoria, você agir com sabedoria, não é você ter medo ou você procrastinar. Porque às vezes nós cristãos, eu falo muito porque eu cresci num ambiente cristão, apesar de muito tempo da minha vida eu também ter vivido aquela coisa que todo jovem que não conhece a Deus de fato vive. Então eu vou na igreja, mas eu também tenho a minha vida fora. Então assim, eu vivi ali os dois mundos. Então, por muito tempo a gente se esconde naquilo, não, eu tô pensando, é tudo para, né, para eu agir com sabedoria, mas a gente tem que saber diferenciar a sabedoria, ok, o medo e a procrastinação nada tem a ver
com a sabedoria, essa cautela toda que às vezes você demora para tomar uma decisão ou ter um posicionamento, às vezes nada tem a ver com a sabedoria que você acha que você está colocando. Às vezes é só o seu medo, só a sua procrastinação ali realmente te paralisando de viver o que Deus tem, de tomar a decisão que precisa ser tomada. Então a gente precisa ter esse entendimento. Sabedoria é uma coisa, o medo e a procrastinação são outras completamente diferentes, né? A humildade, ela não é aquela situação de autocomiseração, né? Não é aquela, a gente fala, a pessoa humilde, a gente já associa uma pessoa pobre, uma pessoa simples, ela é tão humilde, ela é tão, não sei o quê, e nada tem a ver. A pessoa humilde é uma pessoa que ela não tem soberba, é uma pessoa que ela não tem prepotência. A pessoa humilde é aquela pessoa que nós tivemos hoje o privilégio de conhecer, alguns conhecem como pastor, outros conhecem como jogador, o Ricardo Oliveira. Ele veio até a nossa igreja, ele trouxe uma palavra na nossa igreja, e eu falei assim, olhando para ele, eu falei, em 5 minutos, pastor, que eu tô do seu lado, parece que eu te conheço uma vida, e eu não consigo, eu olhava e eu falava, meu Deus, mas é o Ricardo Oliveira. Eu gosto de futebol, então assim, eu conhecia ele, eu digo, meu Deus, é o Ricardo Oliveira, ele tá sentado do meu lado. Como assim? E assim, uma humildade, uma pessoa que poderia, mesmo que a gente não concorde, né, com aquela coisa, daquela prepotência, mas uma pessoa que é tão conhecida, uma pessoa que tem tanta influência, que poderia se posicionar de um modo muito mais assim, né? E não, uma pessoa que ficou com a gente na igreja e sentou, não, vamos sair para comer, não, vamos comer aqui. O pessoal tinha feito a cantina e ele comeu lá, e meu filho que, nossa, fez ele sentar para tirar foto e faz pose, joga futebol e tudo mais. E eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, e nós vemos isso em pessoas e muitas vezes nós não temos essa humildade. Muitas vezes nós nos colocamos ali e falamos, como eu falei, né? Somos representantes de Jesus, Jesus naquele local de humildade, e às vezes nós chegamos ali já, né? Nos colocamos em outro lugar. Às vezes você tem ali, então, uma abreviação na frente do seu nome, nossa, aquilo te coloca em um outro patamar, e você fala, calma. Não, não é assim. Então a gente precisa aprender a lidar com isso e entender que você ser humilde é você saber sim reconhecer o seu valor. Eu incentivo muito e encorajo muito todos eles na igreja a reconhecerem o valor, e não aquela coisa para o ego, mas puxa vida, é um dom que Deus me deu, é para honra e glória do nome do Senhor, mas é um dom que Deus me deu, e eu vou cuidar daquilo, e eu vou reconhecer o meu valor, eu vou reconhecer o meu esforço, porque nós também precisamos disso, mas é sempre tudo para honra e glória do nome do Senhor. Então, a humildade, ela precisa caminhar com um representante de Jesus, ela precisa caminhar com a gente, porque por que a gente tem tanta dificuldade em passar esse local de humildade, mas nós temos tanta facilidade em julgar aqueles que não se colocam nesse lugar de humildade. Então, é um conflito que nós vivemos, onde nós olhamos e falamos, espera lá, eu sou muito bom em falar, mas na hora de me posicionar, então uma vez eu vi uma frase que falava assim, quão terrível é o meu pecado quando eu vejo no outro. Porque quando é em mim, eu tenho desculpa para tudo, mas quando é no outro, eu também tenho uma palavra para chegar ali junto e sem dó nem piedade. Então, nós precisamos ter isso em mente. E para finalizar, a coragem. E por que eu falei sobre a coragem? Porque eu falei para o Senhor, quando Deus me despertou sobre isso, eu falei, Senhor, o que eu faço com tudo isso? Porque aí eu comecei a estudar. Eu sempre fui uma pessoa muito instável, muito inconstante. Eu fui sempre criada dentro de um ambiente muito protetor. Eu era mais nova, de 3 filhos. Então, assim, 2 guarda-costas, mais o pai, mais a mãe. E realmente criada numa bolha que hoje todos eles têm esse entendimento. E eu falo isso, faz parte do meu testemunho, mas não é algo que eu falo com rancor nem nada, porque eu sei que foi o melhor que eles me deram. Só que isso me colocou num lugar onde eu criei um medo para a vida. Porque eu sempre tive tudo, eu sempre tive alguém que sempre fez algo para mim, eu nunca soube me posicionar, eu nunca soube lutar pelo que eu queria, e isso afetou até mesmo na minha vida com Deus, porque afetou de modo geral na minha vida. Então, eu falo que todos nós temos aquilo que nós trazemos de bom e trazemos de algo que não foi tão bom, não gosto de colocar como ruim, mas hoje é algo que eu procuro não fazer para o Mateu, porque o que aconteceu, eu fui pegando no meio do caminho de surpresa, o meu pai, ele faleceu
sem a gente estar esperando, e aquilo me desestruturou de um modo onde foi realmente onde Deus falou, agora você vai começar a aprender o que é viver. E eu tinha 19 anos, já era para eu estar mais avançada na vida do que eu estava, e eu continuei caminhando em círculos. Então, uma hora eu queria um curso, outra hora eu queria outro, outra hora eu não queria fazer nada, eu nunca soube do que eu gostava, sempre fui usada para aconselhar, para cuidar, e nunca tinha tido um despertar assim, olha, Deus pode querer te usar nisso. Uma vez fui aconselhada por uma pastora, por que você não procura algo sobre a área de psicologia? A minha mente da época, 5 anos estudando uma faculdade, Deus que me livre, principalmente por ter que ficar escutando o problema dos outros e eu não posso nem falar nada. Não, isso não é para mim, não. Anos depois, lá estava eu, aqui na Itália, já tem como estudar psicologia à distância, fazer uma formação de psicologia. E eu falei, Senhor, como a gente perde tempo. Então, comecei vários cursos de pedagogia, eu fui para jornalismo, de jornalismo eu fui para relações internacionais, e depois eu queria jogar futebol, porque eu jogo futebol. E, enfim, uma inconstância, uma coisa assim, onde eu realmente não tinha uma estabilidade. E aí o Senhor, vendo que eu não estava entendendo nada de tudo aquilo que ele estava tentando me mostrar, ele falou, pois bem, minha senhora, agora vamos fazer então, vamos afunilar ali um pouquinho. E ele nos trouxe para cá. E quando ele nos trouxe para cá, foram 7, esse ano, né, são 7 anos que nós estamos aqui, e a primeira vez que o Senhor permitiu que a gente voltasse para o Brasil, até mesmo de férias, foi ano passado. Porque foi, de fato, ano passado, onde eu entendi que o Senhor queria que eu estivesse aqui, porque ele sabia que a todo momento, se ele me permitisse voltar para o Brasil, eu ia ficar, eu não ia voltar mais, porque eu fugia, de fato, eu fugia porque era isso, eu queria voltar para aquele colo da minha mãe, eu queria voltar para aquele lugar de proteção, independente se eu já era casada, se eu já era mãe, independente de qualquer coisa, mas aí o Senhor falou, não, você vai aprender, e quando Deus viu que de fato meu coração tinha aprendido, eu cheguei no Brasil e 2 dias depois, a minha cunhada, a Jéssica, que escreveu, ela tá aqui, o Thomas também. Eles até tomaram um susto porque eu falei, não vejo a hora de voltar. Sério, quê? Eu falei, não vejo a hora de voltar. E eles, meu Deus, não acredito que eu tô escutando isso. Porque realmente, quando o Senhor vem, ele transforma e eu realmente entendi. E ali eu falei, Senhor, ok, mas o que eu faço com tudo isso agora? Porque é muita informação na minha cabeça, eu estudei, fiz alguns cursos, infelizmente a faculdade para mim hoje ainda não é uma opção, uma pela nossa rotina muito frenética aqui e outra porque a distância, o MEC não permite, mas comecei a entrar em vários cursos da área da psicologia, mas para entender realmente o ser humano e trazer tudo isso com a Bíblia, porque eles não criam nada, né? Eles só se apoiam em algo, e eu queria trazer esse entendimento para as pessoas. Isso caminha junto, nós precisamos cuidar disso. E aí o Senhor me fez refletir, qual foi o start para você, Tayla, né? E eu falei, eu comecei a pensar, falei, coragem, porque quando eu entendi tudo, quando eu tive o entendimento de que eu precisava mudar, eu precisava crescer, eu precisava querer viver, e cada vez que a gente tentava fugir da igreja, os pastores que caminhavam com a gente na época, eu tinha visto que a pastora Sandra estava até ali, a gente falava assim, não, esse domingo a gente vai falar que a gente vai se afastar, eles vinham, nossa, agora vocês vão ficar com a liderança disso. Falava, mas meu Deus, e aí esse domingo a gente vai ser, sei lá, não, mas agora vocês vão ficar com a liderança disso. E aí chegou um momento onde eu falei, Senhor, dezembro a gente vai embora, eu tenho certeza, tô sentindo no meu coração que algo vai mudar, nós vamos embora, eu já entendi tudo que o Senhor queria fazer. Chegou perto de dezembro, então, gente, a igreja agora está com vocês, tá bom? E eu, como assim? Não, pera, isso não tem nada a ver com ir embora. E aí eu falando, Deus, acho que eu entendi tudo errado então, né? Então, assim, o Senhor foi colocando a gente em situações, isso bem resumidamente, porque eu não consigo contar tudo aqui de uma vez, mas aí o Senhor me falou, Tayla, o que você precisou? E eu fiz coragem. E coragem para quê? Coragem para mudar. Então, esse é o nome, realmente, assim, até de um projeto que o Senhor me deu, onde eu estou colocando ele em prática aos poucos, coragem para mudar. Então, a grosso modo, né, assim, o que eu deixaria aqui como uma pergunta, né, até que ponto você e eu, nós estamos dispostos a ter essa coragem para mudar? Porque o que o Senhor tem para fazer, Ele vai fazer, mas
precisa do nosso primeiro passo, precisa da nossa resposta, porque Deus faz, só que nós também devemos fazer. Então, até que ponto nós temos coragem de abrir mão dos nossos sonhos, do nosso eu, do nosso conforto, de tudo aquilo que nós falamos e que às vezes é até mesmo da boca para fora, porque a gente fala pensando assim, eu falo, mas Deus nunca vai me pedir isso. Só que chega um momento onde Deus fala, então vamos lá, eu vou pedir sim. E aí chega um momento que Deus pede, e aí é onde nós percebemos que nós não temos essa coragem que nós dizemos ter. Então, eu coloquei aqui, né, que existem pessoas como aquele rei, que eles desfrutam da vida de um modo inconsciente, aleatório de tudo que está acontecendo na vida, só vamos viver como se não houvesse um amanhã. Existem outras pessoas que se posicionam como Mardoqueu, que se preocupam realmente em salvar o seu povo, que se preocupam, estão atentos com o que está acontecendo e estão ali realmente para lutar por uma causa maior. E existem aquelas pessoas que se posicionam como Esther, que se sacrificam, que estão ali como esses representantes para interceder a favor, né, em favor daquele povo, ao pedido daquele povo, e que pode tranquilamente caminhar aí junto com essa pessoa que está passando a informação, né? A gente nunca trabalha sozinho, o nosso propósito sempre caminha em prol de outro. E aí nós nos perguntamos, quem somos nós hoje? Então, até que ponto você está disposto a desenvolver essa coragem para mudar? E quem é você, né? Dentro desses 3 exemplos, quem é você hoje? E que realmente a coragem seja para cada um de vocês. Eu falo que nós não precisamos de muleta, e muitas vezes não temos muleta, mas eu não quero que a coragem ela seja uma muleta, mas eu quero que a coragem ela seja realmente uma arma na nossa vida. A coragem, não aquela com falta de cautela, com falta de sabedoria, porque, como eu falei, tudo aqui vai caminhar junto, a sabedoria, a humildade e a coragem. Mas muitas vezes não é o Senhor quem não está te direcionando, não está te mostrando, não está isso. Deus às vezes já falou, Deus às vezes já mostrou, já está tudo muito ali bem claro, bem explícito, mas o que tem te paralisado é a sua falta de coragem. Então, que você hoje possa ter essa coragem para mudar e para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Uau, isso. Gente, quem tomou posse aí? Esse relógio passa muito rápido, 7h40. Acho demais. Gente, eu não conheço pessoalmente a Thalia nem o Thomas, mas eu tô vendo porque a gente se identificou tanto. A Thalia é estilo a Lívia tá aqui, sabe disso. Ama futebol, acelerada. É desse jeito aqui, igualzinho aqui, gente. Vou dar um spoiler que na sexta-feira ela vai estar com a gente aqui, é desse jeito. Ela ainda falou comigo assim, você vai deixar eu falar na live? Eu falei, claro, você vai falar. E fluiu aqui, que palavra poderosa. Uma coisa que você falou aqui da questão, né? Muitas das vezes a gente tem essa questão de mas desculpa. E uma frase que eu tomei para a vida é quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. A desculpa impede a gente de acessar a coragem, né, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você falou da constância, nós precisamos ter a coragem constantemente, né? O Senhor, como você falou, o Senhor é constante, Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele falou para a gente ser firmes e constantes. E, ou seja, muitas das vezes a gente tem coragem para iniciar, mas a gente não tem coragem para continuar. As lutas se levantam, as tempestades se levantam, te dá o primeiro passo, mas a próxima luta a gente para. Noé teve tanta coragem para fazer a arca, quando ele também teve coragem para abandonar a arca depois do dilúvio. Muitas vezes nós agarramos, né, e não temos coragem para se lançar ao novo. Nós agarramos ao último milagre, a última bênção, o último presente de Deus. Nós precisamos ter coragem para avançar, todos os dias viver o novo. Eu conheço um pouquinho do testemunho de vocês aí, a Bruna, ali, o pessoal foi para aí, contou um pouquinho de vocês, tudo que aconteceu de vocês receberem, vocês tiveram coragem e ousadia para tomar posse, né? E não teve desculpa, eu vou fazer, e tudo que Deus tem feito na vida de vocês, no ministério de vocês, é só o começo, grandes coisas vão acontecer. Eu oro muito pelo ministério de vocês, porque eu conheço um pouquinho da história, o apóstolo já me contou um pouquinho, o pessoal que teve já me contou um pouquinho. Em breve a gente vai estar aí para a gente estar junto, aí, conversar isso pessoalmente, em nome de Jesus. Mas isso é maravilhoso. O Wallace até botou que o nosso apóstolo fala, campeões são finalizadores. A gente sempre continuar, a gente não retroceder, a gente avançar. E a coragem é isso. A gente acha que a coragem é a ausência do medo. Não. A coragem tenho medo, porque o medo é uma fase, uma situação
Então, ou seja, a gente vai avançar mesmo com medo. A coragem, isso é um revestimento de Deus para a gente avançar, continuar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Gente, que palavra poderosa. Quantos aí tomaram posse dessa palavra? 7h44 já, gente, passa muito rápido esse horário. Que bênção. Pastora, muito obrigado. Imagina, Deus continue abençoando o obrigada a ministério de vocês, vocês. sua casa, sua família. Bênçãos infinitas sobre a vida de vocês. Quero só pedir para você finalizar orando aqui por nós, aqui para essa mulherada, que o Senhor dê coragem, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, nós que agradecemos pelo carinho, esperamos vocês aqui para que vocês possam conhecer, vir entender aqui um pouco o que é servir na Europa, esse glamour todo que as pessoas imaginam, idealizam que é. Essa facilidade. Eu esses dias. Você vê, eu não tinha, né? Você falou a questão de consciência, né? De a gente conhecer, né? E muitas das vezes é isso. Muita da gente, às vezes, as pessoas, em vez de fazer uma devocional para se encher, as pessoas fazem altares com todas as tristezas, angústias e acordam ouvindo notícias ruins e não se firmam. E às vezes a falta de consciência daquilo que o Senhor tem para nós nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. As pessoas acabam se alimentando do medo, das situações, das notícias ruins, mas não se alimentam daquilo que o Senhor tem para nós. Né? E a falta de consciência é muito isso aí. Ou seja, eu não faço ideia de como é ser um pastor na Europa, mas eu ouvi falar isso e meus pensamentos já começaram a mudar. Né? Mas, em nome de Jesus, precisa ter coragem para ser um pastor na Europa, precisa ter coragem para ser um pastor na Itália e fora. É só coragem do Senhor e é só com Ele, né? Tendo consciência de quem Ele é, da consciência da palavra, da promessa que nós temos, né? Porque não faz sentido se nós sabemos que nós somos filhos do leão da tribo de Judá, tá até aqui, ó. Ou seja, nós estamos falando para leões, nós somos leões, nós precisamos ser ousados e corajosos, né? Sabemos a nossa verdadeira identidade. Mas essa conversa vai se estender mais um pouquinho. Eu preciso liberar o pessoal para trabalhar aqui. Não sei como é que tá o pessoal na Itália, horário de almoço, de repente, meio-dia aqui. Mas o pessoal fica doido comigo quando eu passo aqui. O pessoal tá doido para trabalhar. Mas olhe pra gente, abençoa a gente. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. E que o Senhor possa continuar, Deus, abençoando a vida do Rafael, da família, Senhor. Porque, Deus, o Senhor conhece o propósito do coração dele. O Senhor conhece o intuito no qual ele se posicionou para trazer essa palavra, Senhor, para as pessoas possam começar o seu dia, Senhor, recebendo mais do Senhor e não mais dessas notícias que nos paralisam, Senhor. Então, Senhor, que o Senhor continue dando sabedoria, discernimento, Pai, continue colocando as pessoas certas, Deus, no caminho dele, e que o Senhor continue, Pai, se apresentando para ele de uma forma tão particular e tão abençoadora, Senhor, que em nome de Jesus, cada pessoa aqui presente nessa live possa vir ter um dia cheio de coragem, em nome de Jesus, abençoado, fortalecido, com muita sabedoria, humildade, discernimento, Senhor, para que todos nós venhamos caminhar, Pai, segundo aquilo que o Senhor criou para nós, e para que todos nós venhamos ser aquilo que o Senhor diz que nós somos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor esteja conosco, guarde o nosso dia, Pai, e que em nome de Jesus, tudo aquilo que nós fizermos, seja para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez. Amém. Obrigada mais uma vez. Essa palavra aí. Gente, vou deixar essa live lá salva, impossível não deixar. Vou botar no YouTube também. Então vai lá, assiste, compartilha, comenta, coloca chaves lá. Coragem, coragem. E aí, quem sabe a próxima agora a gente não faz em casal, né? Você e a Lívia e eu e o Thomas. Boa, gostei. Mas é só quem vai falar vai ser as mulheres, então vai ficar ali só de... É verdade. Né? Se ela fala igual eu acho que sim. É igualzinho. Na sexta-feira ela vai estar aqui. Eu já falei que ela estava querendo me dar desculpa. Eu falei, não, já vou lançar o post com o seu sexta-feira, não tem desculpa. E aí eu falei, deixa Deus trabalhar. Vai deixar eu falar? Eu falei, claro, você vai fluir, deixa Deus fluir. A Bruna ontem também arrasou aqui, pastor. Foi demais. Em nome de Jesus, eu tô pedindo a Deus para que essa semana seja as mulheres aqui, que elas transbordem aqui, mas em nome de Jesus, orem isso, para que as mulheres essa semana transbordem poderosamente. Ontem eu enviei um convite, ontem eu precisei ter coragem, ontem eu enviei um convite para uma pessoa, semana que vem ela vai estar com a gente, e a pessoa falou assim, cara, Rafa, você tá doido de enviar convite para essa pessoa? Eu falei, cara, vou ter coragem, lancei a semente. E ela falou, essa semana eu não consigo, mas semana que vem eu vou estar com vocês. Então, é bênção, você ter coragem. Gente, obrigado. Aqui. Obrigado, gente. Ótimo dia. Obrigado. Dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Vou deixar salvo lá, compartilha, comenta em nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe.